Com a queda do principal indicador dos fundos imobiliários, o IFIX, várias oportunidades têm surgido e vários especialistas já têm alertado a gente sobre isso. O próprio professor Baroni, que é um dos maiores especialistas em fundos imobiliários aqui no nosso país, já falou sobre a precificação desse ativo. Quem está precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil e que na mediana é 3 mil reais. Na mediana é 3 mil reais. Então o investidor pessoa física, super iniciante. Ele precifica muito mal porque ele ainda vai comparar com o aluguel. Não, pior do que isso. Ele vai comparar com o CDB do banco. Mas se você clicou nesse vídeo, você provavelmente não sabe muito bem como começar, como estruturar o seu dinheiro para começar a investir em fundos imobiliários. Então nesse vídeo, além de estruturar esse pensamento, explicar tudo que você tem que fazer com o seu dinheiro para de fato investir e ter um bom resultado com esse tipo de investimento, no final desse vídeo eu vou te explicar de fato como é que a gente aprende na prática do zero, porque muita gente tenta explicar a teoria, mas quando você chega na prática você não sabe o que fazer. Então eu vou dar dicas muito valiosas aqui pra você, eu tenho certeza que você vai gostar. E antes de começar esse vídeo, se você não me conhece, eu sou o Bernardo, o único objetivo é te ajudar a ter melhores retornos para os seus investimentos, te passar conhecimento sobre o mercado financeiro de uma forma mais didática, porque eu sei justamente a dificuldade que existe pra gente entender ou entrar nesse mundo. Mas vamos embora, cara. Qual a primeira coisa que você precisa fazer para investir num fundo imobiliário? Sem dúvida nenhuma, você precisa saber o quanto você quer investir. E você precisa já ter uma carteira diversificada. Eu não aconselho esse ser o seu primeiro investimento. Eu recomendaria você começar com renda fixa, por exemplo. Existem vários outros ativos e muito mais seguros que você pode começar a colocar o seu dinheiro, ter retornos mais certos e aos poucos ir se aprofundando e investindo um pouco em renda variável. Então, se você já estiver nesse momento na sua jornada de investimentos, você provavelmente já tem outros ativos na sua carteira. E o grande diferencial dos fundos imobiliários justamente é essa isenção do imposto de renda. E você só precisa entender que essa isenção de imposto de renda existe porque o nosso governo incentiva a gente a investir em imóveis. E não necessariamente significa que a gente vai ter essa isenção para o resto da vida. Outros países já tiveram a ausência desse imposto e hoje em dia eles pagam imposto de uma forma normal. Então essa isenção é até muito interessante para a gente aproveitar, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então depois que você já tiver uma carteira diversificada, com ativos diferentes, com riscos diferentes, você já vai poder olhar para dentro dos fundos imobiliários de uma forma geral. Como é que ele funciona? Você basicamente compra uma cota e ao ter essa cota, você automaticamente faz parte desse fundo. O seu dinheiro, o valor dessa cota está alocado ali e está sendo investido por gestores, por especialistas nesse setor. E aí no final de todo mês, esse bolão de dinheiro de várias pessoas diferentes, né, todas essas cotas unificadas, vão aumentar um pouquinho. E é aí que entram os dividendos, né? O que os fundos imobiliários pagam mensalmente pra gente. Esse a mais que o bolo de dinheiro cresceu vai ser distribuído de uma forma proporcional com os seus cotistas. E a gente aqui vai falar sobre dois tipos de fundos imobiliários, os fundos de tijolo e os fundos de papel. Eles são totalmente diferentes entre si. Vamos começar com os fundos de tijolo. Esse fundo nada mais é que um ativo que vai alocar todo o seu capital, né, todo o dinheiro desse fundo, dos cotistas, em imóveis físicos. Ou seja, prédios comerciais, bancos, hospitais. Existem vários setores que a gente já vai ver aqui pra frente também, mas eles vão ter esse foco mais físico. É literalmente como se você fosse dono de vários imóveis diferentes e você estivesse alugando para vários inquilinos. Só que se imagina fazendo isso sendo sócio com outras milhares de pessoas. E como eu falei, esse tipo de fundo tem vários setores diferentes e isso vai ser muito importante para você diversificar os seus ativos. É muito melhor você investir em setores diferentes do que concentrar todo o seu investimento, por exemplo, num fundo de tijolo do mesmo setor. Dessa forma você está se expondo muito àquele setor e se ele vier a entrar numa decadência, por exemplo, você pode acabar perdendo muito dinheiro com isso. Então eu citei aqui alguns exemplos, na minha visão são os principais que a gente tem. Você pode investir em shopping, em casa, hospital, agência bancária. Existem vários tipos de segmento e cada segmento normalmente vai ter um comportamento bem diferente um do outro. A gente pode ver um exemplo disso na própria pandemia. A gente ficou preso em casa, a maioria das pessoas ficaram presas em casa. E naturalmente menos pessoas começaram a frequentar shoppings. Por conta disso, o valor da cota do shopping caiu muito. E cara, ninguém queria investir nesses setores. Se as pessoas não conseguem ir ao shopping para consumir, as lojas por sua vez não conseguem faturar e consequentemente não conseguem ter um lucro. E se elas não têm lucro, elas provavelmente não vão conseguir pagar o aluguel delas pro shopping. Então muitas lojas fecharam ou ficaram endividadas ali, né? E isso inclusive impacta nos indicadores dos fundos de tijolo. A gente vai falar dos indicadores mais para frente, mas tem um, por exemplo, que fala sobre vacância. Então, se um shopping tem espaço ali para 50 lojas
e na verdade só tem 20 lojas alugando, a vacância é muito grande. Tem muito metro quadrado ali que não está sendo preenchido. Então os seus retornos mensais também não vão ser muito grandes. É literalmente como se você fosse o dono do shopping, sabe? Só que se a gente parar agora para olhar em outro setor, como os galpões logísticos, esse setor ele começou a se valorizar muito mais na pandemia, porque esse período foi muito importante, inclusive para o e-commerce. As pessoas em casa, se elas não estão indo ao shopping consumir, elas vão comprar online. Então esse setor se valorizou muito. E tá aí a grande importância de você diversificar, né? A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, só que se a gente se diversificar com vários setores, um deles pode cair, mas às vezes dois vão subir para compensar ou até ultrapassar. Então até para te dar um norte inicial, eu separei aqui alguns exemplos, na verdade 3 tipos de fundos imobiliários por setor. Não necessariamente esses fundos imobiliários vão investir só nesse setor, tá? Eles normalmente têm uma distribuição com vários, só que um foco principal em algum. E só lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? O objetivo dessa tabela é apenas te dar um pontapé inicial para você pesquisar e entender que fundo é esse, como ele funciona, no que ele investe de certa forma, para depois você fazer a sua análise própria e escolher no que você vai querer investir. E uma coisa que é fundamental quando você for investir em fundo imobiliário é você, primeiro, não escolher muitos ativos, porque muita gente pensa em diversificar, acaba escolhendo vários ativos diferentes e não consegue fazer um acompanhamento. Por exemplo, cara, você está começando, você não vai investir em 20 fundos imobiliários diferentes. Tudo bem que você vai estar muito diversificado, mas você não vai conseguir se aprofundar no conhecimento para tomar melhores decisões e não vai conseguir gerir bem o seu dinheiro. Então, se eu fosse te recomendar um valor, um número ali de fundos para você começar a investir, cara, começa com 5. Escolhe 5 fundos, 3 setores diferentes, você não precisa complicar muito as coisas. E quando você for escolher um setor, eu indicaria fortemente você escolher um setor que você tem interesse. Por exemplo, cara, não tenho o menor interesse em me aprofundar, odeio shopping, porra. Então eu não recomendaria você investir num fundo focado em shopping center. Por quê? Porque é interessante você fazer esse acompanhamento e se aprofundar naquele setor. Vai ser muito importante você estar acompanhando as notícias, pesquisando sobre como aquele setor está funcionando, ou ficar de olho em alguma medida no mundo ou do governo que isso pode impactar aquele setor, pode valorizar, desvalorizar. Ah, Bernardo, eu gosto muito do setor de hotelaria, por exemplo. Então, é bem interessante você investir nesse setor. Você vai ter uma facilidade um pouco maior de entrar nesse mundo, né, da hotelaria, de estudar os fundos, os hotéis que você está investindo e até de analisar os indicadores desse fundo. Cara, e agora falando dos fundos de papel, esse tipo de fundo, ao invés de alocar o dinheiro dele em imóveis físicos, ele vai focar em ativos ligados no setor imobiliário. E esse tipo de investimento pode ser muito bom até para você diversificar mais ainda e complementar os seus investimentos nos fundos de tijolo. E como a gente está falando aqui de uma gama de títulos imobiliários, cada fundo vai dosar o risco que ele quer se expor de uma forma diferente. Então você tem que tomar cuidado com isso também. Tem fundo de papel que ele pode investir mais em ativos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário. Só que outros fundos podem focar um pouco mais em ativos mais arriscados. Depois de você já ter uma ideia dos setores que você vai querer investir, vai chegar de fato o momento de olhar para tudo que você tem de opção para investir e fazer uma análise ali dos indicadores, do que é a oportunidade de fato naquele bolo de opção. E vale lembrar que uma análise ela não é apenas olhar para um indicador, e sim você olhar para um contexto todo daquele setor junto com os indicadores. E desses indicadores existem vários, né? Eu já cheguei a falar de um agora nesse vídeo, a vacância, que é muito importante. Tem outro que é o dividend yield, e esse indicador vai atrelar justamente o quanto você ganha de dividendos com um fundo específico. Ele vai focar em pegar dentro de um período o valor de todos os dividendos pagos e vai dividir pelo valor da cota daquele fundo. Ou seja, quando um DY, né, que é a sigla para o dividend yield, estiver muito alto, isso significa que aquele fundo pagou bons dividendos atrelado ao valor da cota. E você tem que tomar muito cuidado com isso para fugir do efeito manada. Se você não sabe o que isso significa, é basicamente um movimento que a maioria das pessoas está fazendo, que normalmente é o oposto do que você deveria fazer. Um exemplo disso é quando um ativo se valoriza pra caramba. Cara, quando o ativo está valorizado, não é o momento de você comprar ele, entrar naquele momento. E as pessoas fazem isso, elas compram quando o ativo está na alta. E aí quando esse ativo vem a cair, as pessoas perdem dinheiro, ao invés delas comprarem mais, elas vão lá e vendem, porque elas não querem continuar perdendo dinheiro, porque na cabeça delas elas vão continuar e aquele ativo nunca mais vai subir. E uma coisa análoga acontece com os fundos imobiliários, quando a gente está falando de dividend yield, desse indicador. Quando as pessoas veem que esse indicador está alto, ou seja, dentro de um período no passado, esse fundo pagou bons dividendos, as pessoas vão lá e vão querer entrar também. E normalmente o valor da cota desse fundo vai aumentar, porque muita gente está comprando. E isso é literalmente você comprar na alta.
Então não se iluda, cara. Não é porque um fundo imobiliário pagou bons dividendos dentro de um período no passado que ele vai continuar pagando isso ao longo dos meses. E a mesma coisa funciona para o oposto. Se você estiver olhando para um fundo imobiliário que está com bons indicadores, mas o dividend yield ainda não está muito bom, não significa que ele no futuro não vai pagar bons dividendos. Inclusive, isso seria uma baita oportunidade para você entrar, porque ele com certeza está num preço mais barato do que se ele tivesse pagando bons dividendos, porque mais gente já está querendo entrar, fazendo justamente o efeito da manada. Então, para você se aprofundar de verdade nos indicadores, depois desse vídeo, eu vou recomendar um vídeo do Primo Rico, se você não conhece. É um dos maiores, se não o maior influenciador de finanças do Brasil. Eu vou deixar um card aqui pro vídeo dele, que ele explica muito bem como é que você pode fazer essa escolha, essa análise mais a fundo, mais fundamentalista para o seu fundo imobiliário. Cara, e agora eu queria muito te falar sobre o como começar de verdade, como é que as pessoas na realidade vão começar a investir, não só em fundos imobiliários, tá? Mas vamos focar aqui neles. Só que isso vai servir para qualquer outro investimento, tá? As pessoas não vão falar isso para você. As pessoas vão sempre ficar falando para você ficar estudando para virar um mestre no assunto, para depois começar a investir, a colocar dinheiro de verdade. Só que eu vou ser muito honesto com você, isso daí na prática não funciona e não é nem um pouco eficiente. A grande verdade de investir é que você vai colocar dinheiro e você vai ter momentos em que vai acertar e vai ter momentos que você vai errar e vai perder dinheiro. E no final das contas, você só vai aprender de verdade quando você errar. Se você estiver começando e você acertar um investimento, ele valorizar bastante, você tiver bons retornos, vai ser pura sorte. A gente tem que sempre ter a humildade na cabeça e entender que existem pessoas aí no mundo que já estão estudando o mercado há mais de 50 anos, por exemplo. E nem essas pessoas conseguem acertar constantemente qual seria um bom investimento. Elas vão justamente mitigar, diminuir esse risco fazendo a diversificação, que você pode fazer também. Então, assumindo aqui que você vai ter bons momentos com bons retornos e momentos ruins, você pode optar por investir, por exemplo, 10 mil reais e perder 5 mil reais, ou você pode optar por investir 100 reais e perder 50. No final das contas, você vai aprender a mesma coisa e você só vai perder menos dinheiro. Então, o meu grande conselho é, se você está começando nesse setor ou até em outros setores, cara, começa com pouco. Investe em poucas empresas. Você pode investir em 5, por exemplo, 5 empresas diferentes, de 3 setores diferentes. Com pouco dinheiro, você vai se auto-obrigar a acompanhar aqueles ativos. E aí você vai perceber que um erro seu, além de já estar mitigado por culpa da diversificação, ele vai ser mais reduzido ainda porque você colocou pouco dinheiro ali investido. Você já não está começando com todo o seu dinheiro disponível investindo ali, tentando aprender. E conforme as coisas forem dando certo, você pode começar a alocar cada vez mais. E esse é o grande segredo, assim, não tenta aperfeiçoar um conhecimento para depois começar. Cara, na prática, as coisas funcionam muito diferente do que na teoria. Se existisse uma fórmula para você acertar sempre, todo mundo estaria rico. Só que a grande verdade é essa. Todo mundo vai errar, vai ter momentos de erro, só que diversificando a gente consegue diminuir esse risco e estudando mais a gente vai conseguindo acertar cada vez mais. Então é isso para esse vídeo. Se você gostou, por favor, deixa um gostei aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal, que dessa forma o YouTube vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. E fica de olho nesses 2 vídeos aqui que estão aparecendo, eles talvez te chamem a atenção. E eu tenho certeza que você vai gostar deles também. Valeu, forte abraço!